Jó faz uma recapitulação da sua situação, das coisas que têm acontecido com ele. No capítulo 29, ele havia lembrado com uma certa saudade da sua situação familiar, da sua situação social, quando as coisas estavam bem com ele, quando as coisas caminhavam bem. Agora, no capítulo 30, Jó faz uma lamentação da sua situação atual, do momento em que ele está vivendo agora. Se no capítulo 29 ele havia lembrado que mesmo pessoas nobres, pessoas importantes, os anciãos o respeitavam, o tratavam com deferência, ele sente que agora, mesmo aquelas pessoas consideradas inferiores, inclusive bandidos, zombam dele, sente-se à vontade para caçoar da situação de Jó. Ele lamenta, agora zombam de mim, sou tema de suas piadas. Veja, as zombarias são nas ações concretas, e por aí também conversinhas sobre ele, e ainda se atrevem a cuspir-me no rosto. A situação de expor a pessoa à humilhação. É interessante que Jó se lembra aqui de toda essa situação que ele está vivendo, ele lembra mais diretamente, menciona a situação da saúde dele, a doença física que o deixa inclusive com uma aparência repugnante. Lá no começo do livro de Jó, respondendo à sua mulher, Jó havia dito, se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Mas agora ele questiona por que está recebendo os males. Francisco de Assis compôs aquele belíssimo cântico das criaturas, né? Louvado sejas, meu Senhor, pelo sol, pela lua, pela nossa irmã terra, pelos frutos, louvado seja pela nossa irmã a morte corporal. É interessante que quando ouvimos esse cântico tão bonito e falando de tantas belezas, podemos pensar, nossa, São Francisco estava num momento de grande exultação. Não, ele compôs esse cântico numa manhã, depois de ele ter passado uma noite muito dura. Ele estava doente, estava quase cego, ratos vinham ao redor dele, e depois de viver isso tudo, Francisco percebe, nós ainda, mesmo em momentos assim, queremos ser ingratos em relação a Deus. Então ele levanta esse cântico de adoração a Deus, de engrandecimento de Deus, no momento de dor, coisa que nós não vemos aqui neste ponto do livro de Jó, que questiona toda essa situação que ele está vivendo. E depois de lembrar essas dificuldades que ele passa, a zombaria que ele está suportando, Jó fala de Deus. Né? Primeiro ele fala de Deus, lembrando que Deus, com o seu poder, com a sua força, está causando essa situação toda. E depois, num outro momento, Jó se dirige a Deus, conversa com Deus, também se queixando dessa situação. Né? É bonita essa colocação que Jó faz nessa conversa com Deus, em que ele diz, já sei que me devolves a morte, ponto de encontro para todos os viventes. Essa visão da morte como ponto em que todos nos igualamos. Nós encontramos isso muitas outras vezes também na Sagrada Escritura. O Salmo 48 ou 49, que nós já mencionamos aqui, também diz isso de uma forma muito direta. Os doutores morrem assim como perecem ignorantes e nécios. Quer dizer, não importa a situação que cada um de nós tem aqui, com mais riqueza, menos riqueza, doutorado ou pouco conhecimento, o fato é que a morte encontra todos e nos iguala a todos. Né? Não se tem ainda no livro de Jó essa visão de que, terminada a vida terrena, nossa vida é apresentada a Deus para prestar contas. Por isso Jó ainda não enxerga uma solução e questiona diante da sua situação de dificuldade, né? Eu por acaso não cuidava das pessoas que precisavam, não tive compaixão dos pobres, não chorei com o oprimido? Ou seja, se eu fiz o bem, por que eu estou sofrendo?